Glória a Deus. Nessa tarde abençoada, eu cumprimento a igreja do Senhor com a graça e paz, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta os irmãos é o missionário Otávio, da primeira igreja Assembleia de Deus, de São Mateus, cidade de São Mateus, estado do Espírito Santo, né? Onde nossos pastores eram muito conhecidos como pastor Antônio Gomes, ou pastor Toninho, saudoso pastor, e hoje o pastor presidente é o pastor Cleivson Quaresma, e o meu pastor local da igreja que eu congrego é meu pastor Graci, né? Sou casado, tenho 3 filhos, tenho esposa, ministério, e hoje, pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, né, o Senhor nos apresentou esses valores, e assim foi dada a oportunidade de apregoarmos o Evangelho, e nós estaremos aqui para fazer primeiro a vontade de Deus, sendo que a vontade de Deus sempre foi e vai ser boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, vocês que são amantes da Bíblia, são leitores, eu convido os irmãos que estão ao vivo para que abra a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 12, no seu verso de número 6. Aonde a qual, né, já tem desde a semana passada o convite foi estendido e nós, né, estávamos orando para que Deus viesse confirmar algo dos nossos corações, para que não fosse feita a minha vontade, mas sim a vontade de Deus, que é o que sempre prevalece. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 6. Vocês que abriram a palavra do Senhor para nós ganharmos tempo, está escrito assim na minha tradução. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentar ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, aleluia. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta depressa. Então as correntes, glória a Deus, aleluias, caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Versículo de número 9. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo diante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Somente até aí, meus irmãos. E aqui, né, eu quero expressar a qual aquilo que nós lemos e conseguimos, né, discernir através do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, estamos diante de pessoas aqui que, assim como eu, fomos levantados com mão grande e com mão forte. Aleluia. Porque fomos levantados por Deus, e quando Deus ele nos chama, é porque ele garante a nossa vitória. Em Atos capítulo de número 12, nós vamos ver a conversão de um homem chamado Saulo de Tarso, onde a qual era improvável para a sociedade, para todo o povo, que Paulo seria um dos maiores
entre apóstolos, pastores, discípulos e diáconos, como foi Saulo de Tarso chamado por Deus. E eu quero dizer aqui nessa tarde que quando aquele que nos chama, que é o chamador, muitas das vezes nós que somos chamados não entendemos nada. Como diz João 13:7, a palavra de Deus vai dizer: o que eu faço hoje, tu não entende, mas chegarás, aleluia, um tempo a qual irás entender. Assim não foi diferente na minha vida, na vida de vocês, irmãs, irmãos, pastores, que nos assistem nessa tarde. Aleluia, glória a Deus. Cada um aqui tem um testemunho, tem uma história, tem marcas, ferida. Efésios capítulo 3, verso 14, quando Paulo se coloca de joelho pelaquela igreja que estava passando por uma crise. Essa crise não era financeira, era uma crise espiritual. Nós vamos entender sobre as marcas daquele, glória a Deus, que carrega a marca de Cristo em si. Porque somos testemunha, irmãos, somos imagem e semelhança do Espírito Santo. Aquele que nos criou a terceira trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando soprou lá em Gênesis, capítulo 1, dentro do Pentateuco, os 5 livros escritos pelo sumo sacerdote Moisés, nós vamos ver o Senhor soprar o fôlego de vida na narina do homem através de um barro. Não foi diferente lá, chegando mais em Jeremias capítulo 18, nós vamos chegar lá. Para que os irmãos entendam aquilo que foi lido nesta tarde, aleluia, de hoje, em Atos capítulo de número 12, nós vamos entender que havia-se uma festa chamada Festa da Páscoa, a qual Tiago, irmão de Pedro, já tinha sido preso. Assim como Estevão também, que foi preso, foi, apedrejado em praça pública, mas estava cheio do Espírito Santo na tarde daquele dia. Aleluia, viu os céus abertos. E neste episódio de Atos, capítulo de número 12, irmãos, nós vamos ver que Tiago já tinha sido preso e morto. Tiago já tinha sido morto pelo Herodes, que naquele tempo era reconhecido como Herodes o Grande. E chegando a vez de Pedro, porque há quem diga que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi e nunca será, porque a voz de Deus vai ser sempre, aleluia, a voz de Deus. Aleluias. Oh, glória. E quando, irmãos, Pedro agora vai estar dentro de uma prisão. Prisão esta a qual prendia Pedro com 2 guardas no início e 2 guardas no final, até onde Pedro estava naquela cela. A Bíblia vai dizer que quando Pedro está preso, o povo talvez esperava por morte. Porque quando Jesus lá atrás está na cruz do madeiro, aleluia, no Gólgota, alguém por nome de Barrabás também estava preso, mas precisava que Pôncio Pilatos soltasse alguém naquele tempo, porque era período festivo, irmãos. Aleluia. E quando falamos de festa, nós vamos uma festa chamada Carnaval, que é a festa da carne. Muitos que dizem que a carne é fraca. A carne nunca vai ser fraca quando você tem caráter, quando você porta a presença de Deus, quando você sabe para que você foi chamado, para que você foi separado, como o próprio, aleluia, glória a Deus. Homem como Sansão, que era narizeu, separado, escolhido, sobre a sua cabeça, como foi na de Samuel, não podia passar navalha, irmão, não podia se contaminar com vinho, não podia comer nada que fosse com sangue, como Sansão se contamina ali nas entranhas daquele leão. Aleluia. Mas agora aqui nós estamos falando de um Pedro. De um Pedro é esse, que no capítulo 21, aleluia, glória a Deus, do livro de João, a Bíblia narra a história de alguém que por 3 vezes negou o nome do Senhor. Estamos falando de um Pedro que no capítulo 10 de Atos Apóstolos, por 3 vezes ele precisou também ver do céu um lençol que trazia mantimento, alimentação, onde a qual algumas outras congregações, denominações, não tenho também nada contra, cada um prega aquilo que você lê e entende, até porque quando Filipe estava chegando naquela cidade, o eunuco estava lendo a Bíblia, certamente no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo de número 53, e Filipe vai indagar aquele homem dizendo, você entende o que tu lê? Ele vai dizer, como pode eu entender, sendo que não tem ninguém que explica?
É por isso, hoje, a importância de uma escola bíblica, que na nossa congregação, no caso, é todas as terças-feiras, ou às vezes cai num domingo pela manhã, no primeiro domingo, que é o domingo de Santa Ceia, a qual cercamos a mesa para fazer menção do dia em que Jesus foi traído. Aleluia. E quando Pedro, irmãos, está dentro desta prisão, a Bíblia vai dizer que a igreja, irmã Cleides, irmã Líbia, as irmãs que o Senhor me apresentou por esses dias, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Tem pessoas que estão nessa live. O Espírito do Senhor, ele arde em meu coração. Tem pessoas, irmãos, que estão nessa live ao vivo, países, pessoas de longe, cada um de uma denominação, cada um de uma cor, de uma raça. Aleluia. Que vai entender por que o propósito dessa mensagem. Porque as irmãs não me deram o tema era aquilo que o Espírito Santo me desse. Aquilo que ele falasse comigo, Amós capítulo 3, versículo de número 7. Certamente a Bíblia vai dizer que Deus, ele diz, certamente eu, Senhor, mostrarei, aleluia, aos meus servos, aos meus profetas, e eu não deixarei que nada fique enganado. Jeremias capítulo 33, verso 3, a Bíblia diz, quando Jeremias está dentro da Babilônia, num período cativo, clama a mim, Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, aleluia, e firme, a qual você ainda nem imagina, Jeremias, somente clama a mim. Êxodo capítulo 12, quando aquele povo está sendo liberto por Moisés do Egito, o povo começa a indagar Moisés, por que tiraste nós de dentro do Egito para morrer em frente ao Mar Vermelho, com tanta sepultura lá no Egito? E o Senhor se apresenta a Moisés dizendo, Moisés, por que clamastes a mim? Porque tem momento que é momento de clamar, mas tem momento que é momento de silêncio. Porque por 14 vezes, Josué rodeando com todo o povo, as muralhas de Jericó, as 7 primeiras voltas, Josué dizia, todos fiquem em silêncio. Tem momentos, irmãos, que é momento de você ficar em silêncio. Como assim, missionário Otávio? Mas tem momento que parece que o mundo vai se acabar. A Bíblia diz, não fiqueis ansiosos com quem irá comer, beber ou vestir. Salmos 37, versículo 25, eu já fui moço, aleluia, hoje eu estou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Números capítulo 23, versículo de número 19, é o Senhor dizendo, porque eu não sou homem para que minta, nem sou filho de homem para que se arrependa, porventura diria eu a vocês e não cumpriria? Aleluia, sua glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6, para você que iniciou o ano de 2026 pensando em desistir, fazer como Pedro, lançar, pendurar as redes, lavar as redes, aleluia, o Senhor está dizendo, ainda não é hora de pendurar a rede, aleluia, lança, aleluia, ao outro lado, lança para o lado direito, porque alguém que pescou, eu estou falando desse mesmo Pedro, de uma pesca que foi frustrada a noite inteira, uma pessoa que tinha conhecimento. Não é diferente, irmãos. Tem momento que quando nós estamos fazendo para o Senhor, é quando o inferno ele se levanta, mas não importa quantas vezes o inferno pode levantar, mas todas as vezes que levantar é para cair, porque como foi o louvor que a irmã Cleides colocou nessa tarde chamada hoje, hoje é tarde, é noite de cadeias, aleluias, quebrarem, é noite de corrente quebrar, é noite de agrilhões, aquilo que amarrava os pés, aquilo que amarrava as mãos, porque Pedro está agora algemado. Aquelas algemas poderiam até mesmo estar fazendo com que Pedro, aleluia, não conseguisse andar, mas Pedro, aleluia, ele está com a sua mente aberta, oh glória, porque Pedro, irmãos, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores e melhores professores, mas Pedro aprendeu, foi com o mestre, aleluia. Pedro, irmã Cleides, irmã Líbia, ele aprendeu, foi com Jesus. Aquele que nasceu da uma virgem, aquele que quando criança teve o nome de Emanuel, hoje o chamamos de Messias, Exu, aleluia, vários nomes, porque rei, que é rei de verdade, como foi Jesus, ele tem vários nomes,
mas ele também, mesmo sendo rei, quando veio à terra 100% homem, 100% Deus, ele não usurpou daquilo que estava sobre a tua vida, a ponto dele ensinar João Batista, seu primo, porque quando João ele chega diante do Jordão para batizar com batismo que é água, para remissão de pecado, aonde a qual foi na minha vida, morre a velha criatura e agora tudo se faz novo, e o povo todo ali apavorado, à beira do Jordão, disseram a João: quem é tu? Tu és o Elias? Tu és o Messias? João vai dizer: não, eu sou a voz que clama do deserto. Porque João capítulo 3, verso 30, João entende que é necessário que nós diminuímos para que ele cresça. E Romanos vai dizer: porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele não divide a tua glória com ninguém. Aleluia. Deus ele não divide, irmãos. A Bíblia vai dizer que eis que vos dou poder em tuas mãos para que ore e pessoa seja curada, para que ore e demônios tenham que manter em retirada. Jesus, quando chegou dentro da cidade de Gadara, ali dentro de Decápolis, os demônios entenderam quem era Jesus, a ponto de aquela legião que estava no Gadareno dizer: o que tem nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Irmãos, tem culto que eu vou ministrar, quando eu chego em lugares que tem campanha de libertação, nós consagramos, porque Jesus disse isso a Josué: Josué, se santifique, peça que meu povo se santifique, porque durante 3 dias, Josué, eu, o Senhor, farei milagres, sinais, maravilha e prodígio no meio de vós. Porque Deus, ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com a tua palavra. Hoje, para mim, está aqui, irmãos. Eu poderia até mesmo aqui estar dando um testemunho, eu creio que outro feito saiu assim nos permitindo. Nós iremos testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, no meu ministério, mas as irmãs compartilhou um dos vídeos aí, né? Daquilo que Deus, aonde Deus me tirou. Mas hoje a palavra é um culto de libertação. Porque, irmãos, para a psicologia, foi criado pelo homem chamado Freud. Esse homem, grande psicólogo, onde pessoas gastavam, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, por 12 anos sofrendo de uma hemorragia que não se cessava. Eu quero dizer uma palavra da parte de Deus, eu quero liberar algo sobre a tua vida, porque a Bíblia diz: só dá quem tem. Aleluia. Para você que está nessa live desta tarde, irmão, você que crê em profecia, levanta a tua mão agora dentro da tua casa, o ambiente onde você estiver. Otávio, eu estou no trabalho, eu tive que correr para dentro do banheiro. Se você está no banheiro, está dentro do armazém, não me importa. Porque Jesus liberou uma palavra sobre aquele centurião e ele ficou curado. Eu quero liberar uma palavra nessa tarde de hoje para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para o teu casamento, porque é tarde, é noite de cadeias quebrarem. São 17h32 no horário de Brasília. A Bíblia diz que não é muito por falar, e sim por ouvir a palavra. Porque a palavra do Senhor, que ela tem poder de fazer divisão, separação de junta, de alma e de medula. Não importa tamanho de homem, não importa estado. Você pode ser o maior dos empresários, ter quantas empresas você tiver, mas diante do Deus a qual eu sirvo, aleluia, não há homem grande que fica de pé, aleluia. Um rei por nome de Nabucodonosor teve que entender que Deus realmente é Deus, assim, porque só há um mediador entre os céus e a terra. Ele teve que ir pastar, comer capim como um animal, como um gado, para entender que o Deus de Sadraque, ô glória, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, o Deus de Daniel, é um Deus que ainda faz. Aleluia. Ô glórias. Irmãos, há uma presença aqui, há uma glória do Senhor nessa tarde. Onde houver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, certamente eu estarei. Ô glória. Mateus capítulo de número 6, versículo 6. Porém, tu quando orares, entra para dentro dos teus aposentos e clamando o Senhor em oculto, certamente Deus ele te honrará em público. Levanta a mão, irmãos, para receber profecia. O Senhor está trabalhando hoje na vida de pessoas nessa live. Eu creio, irmãos, que há testemunho, porque não teve um culto que eu ministrei, a qual o Senhor não fez notória a tua presença. Numa forma teofônica, se o Senhor quiser aparecer para mim, para você, uma forma de anjo, assim como fez aquela mula falar com Balaão, ele também faz.
Então, para poder nós pararmos com esse negócio de achar que vai vir profeta de um canto para revelar CPF, número de identidade, placa de carro, eu ainda prefiro ficar com a Bíblia, porque a maior revelação é a Bíblia. É o dia que você lê, o dia que você está quebrado, porque o apóstolo Paulo vai dizer, tem dias que eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque a glória de Deus, ela só manifesta em cima das tuas fraquezas. Você que entrou nesta live, que está com uma causa que para o médico da terra parecia ser impossível, a Bíblia diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Marcos capítulo de número 9, versículo de número 23, tudo é possível para quem crê. Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai dizer do verso 1, que a fé é um grande firmamento das coisas que não vê, mas porém que se espera e vai acontecer. Irmã Cleides, irmã Lívia, todas vocês que estão em outro país, vocês vão pessoas procurarem vocês e testificar aqui na tarde de hoje, através desta live, não por causa de mim, irmãos, eu sou pobre, eu sou o menor da casa, é por causa da fé de vocês, porque Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que estavam todos no mesmo lugar, a fé estava unificada e de repente viram línguas repartidas como de fogo. Voltando para o texto, porque o tempo não nos espera, foi me dado meia hora, 30 minutos. Eu quero aqui para os irmãos entender a mensagem. Pedro, irmãos, agora preso, Pedro estava dormindo, porque tem pessoas que estão dormindo para poder descansar, estão acordando mais cansados do que deitou. Por quê? Porque estão esquecendo de Mateus capítulo 6, versículo 33, de buscar, minhas irmãs, as coisas que são do alto, para que todas as demais coisas se acrescentarão em tua vida. Buscar primeiramente o reino, a justiça do Senhor. Aleluia. Quando eu digo, irmãos, que nós devemos confiar no Senhor, mesmo às vezes que não entendemos nada, é como foi feito na vida de Josafá. O profeta vai dizer, Micaías, Josafá, esta peleja ela não é sua. Essa peleja é do Senhor e o Senhor pelejará por vós, sendo que 3 povos estavam reunindo para poder tentar contra a vida de Josafá. E Pedro agora está, irmãos, preso por causa de Herodes. Mas o anjo visitou Pedro na madrugada enquanto o culto acontecia na casa de João. E quando o anjo caminhou com Pedro de mão dada, porque Salmos de número, aleluia, 91, versículo de número 11. Porque aos teus anjos o Senhor dará ordem para que te guardem todos os teus caminhos. Um só anjo matou 185 mil sírios. O mesmo anjo também, um anjo visitou Maria. Oh glória, aleluia. Tem anjos específicos da parte de Deus. Aleluias. Tem pessoas aí que estão entendendo, a irmã Sueli está dando glória. Oh glória, quanto mais você libera a glória para o alto, o Senhor libera poder para baixo. Oh glórias, aleluias. Essa é uma noite a qual o Senhor ele fala em meu coração, Deus está dando ordem aos teus anjos para poder ir de encontro a pessoas que estavam enfermas. Abra a mão em forma de concha para receber profecia. Você não vai ter que gastar como a mulher do fluxo de sangue que gastava tudo a qual tinha, não. Porque o Senhor irá prover. Aleluias. Assim como o Senhor proveu na vida de Abraão e de Isaac. Aquele altar lá no Monte Moriá, qual até o dia de hoje é chamado do monte que Deus proverá. Deus está provendo hoje, irmãs, na vida de pessoas nessa live. Eu quero dizer para as irmãs, oh glória, oh Espírito, irmãos, quando Jesus chega, alguma coisa acontece, a atmosfera muda, a vontade é de pular, aleluia. Você que é batizado com o Espírito Santo, fala em outras línguas, você que nunca mais chorou diante de Deus, abra o seu coração, quebra esse coração de pedra. Oh, Jesus, coloca um coração de carne, aleluias. Glórias, maravilhas. Aleluia, 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 aleluias. Obrigado, Jesus, obrigado. Esse cenário aqui, irmãos, não foi como o cenário da Globo montado, não, por trás de uma novela, por trás de um filme. Tem todo o cenário que muitos contracenam, não. Esse cenário aqui é somente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu pela infinita misericórdia. A Bíblia diz, ai de nós, se não fosse as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, já nem era mais para nós estarmos aqui, como diz o louvor.
Está chorando porque nem era para você estar aqui. Eu sofri um acidente de carro, o carro capotou, deu perca total, mas eu estou aqui porque tinha anjos específico da parte de Deus me livrando a todo mal, porque assim como na casa de Rode, o culto estava também acontecendo, e o anjo visitou Pedro na cadeia. Tinha uma mulher que orava pela minha vida por mais de 18 anos, porque 11 anos eu liderei tráfico de droga. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Romanos que por um homem entrou um pecado na terra, mas também por esse mesmo homem entrou a salvação. Hoje é noite de salvação para você e para a tua casa. Lembra de Paulo e Silas presos na cadeia, quando aquele homem vai perguntar como eu faço para ser livre, Paulo vai dizer: crer no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de almas se renderem aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque mais vale um dia na presença de Deus do que milhares de dias lá fora no mundo, porque o maior é o que está conosco, aleluias. E você que tem boca para dar glória, Salmo de número 150, abre a boca, toda criatura que tem fôlego, louve ao Senhor. Ô glória, irmão, só para poder eu encerrar. Se eu deixar aqui, o Senhor vai me conduzir a lugares mais. Só para nós encerrarmos. Capítulo 14 do livro de Mateus, Jesus andou sobre as águas. Pedro também andou sobre as águas. Esse mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado mau. Aquele que era duro, difícil, que deu trabalho. Mas aonde abundou o pecado, iria superabundar a graça. Diz o Senhor: aqui estou eu, liberto, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. A minha cidade, o meu bairro, o meu povo entenderam o que Deus é na minha vida, no meu mistério. Aleluia. Quando Jesus libertou aquele gadareno, ele salvou aquela cidade todinha de Decápolis, de Gadara. Quando Jesus profetizou ali naquele tanque de Jacó, próximo àquela mulher samaritana, quebrando o protocolo, esse negócio que igreja não pode visitar a igreja. Eu sou da Assembleia, olha a igreja que eu estou ministrando hoje. Irmãos, somos filhos, somos propriedade peculiar. Ai, Jesus. Somos geração eleita. Somos geração eleita. O céu, ele é único. Ele nunca passou por reforma. A porta é estreita, a porta larga é estreita, mas a porta é estreita que vai levar o homem para morar na glória. João capítulo 14, Jesus, quando subiu ao lado dos dois gadarenos, ele disse aos discípulos: não turbe os vossos corações. Credes em Deus, creio também em mim, porque na casa de meu pai há muitas das moradas. Se não fosse assim, não vou, eu teria dito que eu vou preparar lugar e volto para buscar minha igreja. Porque tem pessoas que não crê mais no arrebatamento, não crê mais no céu, não acredita mais no inferno, mas o céu existe, o inferno também existe. Deus existe, mas principado e potestade também existe, demônios. Porque ele é astuto, ele foi na reunião do céu. Aleluia. Oh glória. É Marcos 16, 15, irmã Sueli. Disse-lhe Jesus: ide e apregoai o evangelho. Vai, faz discípulos. Irmãos, para poder eu não ser mais extenso, porque senão as irmãs vão puxar minha orelha. Vamos finalizar, vamos concluir a mensagem, porque a mensagem tem que ter começo, meio e fim. Herodes queria a morte de Pedro. Mas o mesmo anjo a qual visitou Pedro dentro da prisão, ele agora, depois de um tempo, ele vai visitar Herodes. E ele vai ferir o Herodes, que para eles era o grande. O anjo do Senhor vai ferir Herodes, e Herodes agora vai ser comido por bicho. É assim a vida daqueles que tentam contra nós que somos servos. Porque quando você persegue crente, eu tenho uma palavra para dizer para você. Porque o Espírito que está em mim é o Espírito que me dá ousadia para falar isso. Você que tenta contra a igreja de Cristo. Deus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra. Pedro, aleluia, sobre ti eu edificarei o meu templo, e as portas do inferno não irão prevalecer. Aleluia. Foi esse Pedro que negou por 3 vezes, mas também por 3 vezes ele confessou, porque quem confessa deixa e alcança misericórdia. Capítulo 21, depois de João lá, quando Jesus aparece, porque 40 dias da sua ascensão fazendo milagres, sinais, maravilhas e prodígios, depois de ter vencido a morte. Aleluia. A quem acredita de algumas outras teses de Allan Kardec, que numa outra vida você vai vir como um cachorrinho, como um gatinho. Há outros que creem em Buda. Deus, ele não divide a tua glória. Não fazeis
Adoração para vocês, não adorais imagens e esculturas, não, porque Deus ele não divide a tua glória. Mateus 4, Lucas 4, quando Jesus é levado ao deserto, ele foi tentado pelo diabo, para que se prostrasse diante do diabo e adorar o diabo. Não, Jesus vai dizer, não, eu só prostrarei e adorarei aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Irmãos, todos que tentam perseguir a igreja de Cristo, quando não morre, ficam loucos da cabeça. Aleluia. E Herodes agora, ele é visitado pelo mesmo anjo e é ferido a ponto de ser comido por bicho. Assim não foi diferente de Jezebel, que tentou contra a vida de Elias. Até hoje eles caçam Elias, mas Elias ele foi levado ao céu. Aleluia. Minhas irmãs, Deus é fiel a todavia. Não tem cadeia, não tem corrente, não tem agrilhão. A morte venceu Herodes. A morte venceu Barrabás, a morte venceu pessoas que foram levantadas como os reis na terra, rei do pop, rei do futebol. Mas Jesus, ao terceiro dia, ele tomou da mão do inferno a chave. Porque é ele, a Apocalipse vai dizer, capítulo 3, é ele que tem a chave de Davi em tuas mãos. E esse Jesus a qual eu estou falando, ele abre porta e ninguém fecha, ele também fecha e ninguém abre. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou aqui fazer uma pequena oração rápida, porque é o que o Senhor está confirmando em meu coração para que eu ore. Eu vou orar em nome de Jesus. Pai, mediante a tua palavra, diante de ti, diante, Senhor, este povo que ainda continua crendo sobre a tua vinda, a tua volta. Ó Pai, entra agora, Jesus, aonde a medicina não pode entrar. Se porventura tiver pessoas que estão nessa transmissão ao vivo, que estão com, aleluias, decreto sobre exames a qual foram feitos, eu quero revogar a ti, Senhor. Muda a situação, muda o cativeiro, muda o cenário. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela tocou na sua veste, mas eu quero pedir, ó Senhor, toca agora em pessoas por intermédio desta oração. Toca em pessoas que abriram os teus ouvidos, que tiraram os comichões para poder entender que o Senhor pode tudo isso e muito mais. Pai, que eu diminua, o Senhor cresça, que não seja nunca a mim, mas que seja sempre o Senhor. E a igreja venha entender que tudo é possível para quem crê. Oh, glória, vai tocando agora, Jesus, da planta dos pés até o fio de cabelo da cabeça destas pessoas. Oh, Pai, essas mulheres que têm sido um canal de bênção na vida de pessoas. Fortalece elas, ó Pai, assim como os pés da corça, para que corra, Senhor, em meio a pedregulhos, em meio a rocha. Porque fazer essa obra é árduo. Não é fácil fazer esta obra. Mas a uns foram dados como os pastores, outros presbíteros, outro evangelista, outro diáconos, outros apóstolos. Abençoa a vida destas pastoras, destas missionárias, que não têm medido esforços de pregar esse evangelho. Senhor, tudo isso aqui houve-se uma preocupação para que saísse conforme a tua vontade e o teu querer e nada desse errado. Obrigado, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, a nossa luta é contra principados e potestade. Mas nesta noite, Senhor, eu creio que demônios estão dando grito, aleluia, de derrota, porque o Senhor chegou no recinto. Oh, glórias! Ai, meu Deus! O Senhor desceu no recinto como o teu anjo quebrou as correntes que aprisionavam presos. Liberta, Senhor. Liberta estas pessoas que estavam sendo refém. Aleluia! E o teu nome irá ser glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minhas irmãs, gratidão a Deus. Gratidão a todas vocês que abriram os ouvidos, né? E que me trouxessem aqui nesse dia de hoje. Porque isso é uma promessa, irmãos. O Senhor falou que me levaria em lugares longe, a qual nunca fui. E se o Senhor voltar para mim hoje, eu estou convicto de que o Senhor me levou em lugares grandes. Porque Portugal, eu já prego sempre para Portugal. Mas hoje, para Londres, foi diferente. Um beijo para todos vocês, um abraço. Sintam-se abraçados por mim também pelo Espírito Santo do Senhor. Irmã Adriana, que foi o canal de bênção, muito obrigado. Eu louvo a Deus pela tua vida nesse dia chamado hoje, em nome de Jesus. E aqui eu encerro a minha ministração. Eu agradeço de coração. E eu volto à chamada
novamente para as irmãs que estão de frente a esse grande trabalho. Me perdoe pelo horário, que eu passei até um pouquinho mais dos 30 minutos, mas não foi a minha vontade, foi a vontade do maior que está comigo, de Deus. Deus em Cristo abençoe a vida de cada uma de vocês. Gratidão. Recebam um abraço do Brasil, por intermédio do missionário Otávio.